Olá a todos, tudo bem para você? Ótima noite de quarta-feira. Hoje é 17 de junho, ano 2020. Hoje a live é com Valdir. Valdir, já até entrou já o Valdir. É só fazer a solicitação, Valdir, para a gente começar o nosso bate-papo. Você pode enviar, ele enviou a solicitação. Vamos lá, Valdir, volante, jogador. Passou por grandes clubes, tá aí o Valdir. Boa noite, Valdir, tudo bem? Boa noite, tudo bem? É um prazer falar com vocês aí, Dores de Campos. Tá ok, Valdir. Você já teve aqui em Dores, não é isso? Já tive na época da campanha quando o Marcos foi deputado, né? Nós tivemos aí sim. Eu me lembro muito bem, as pessoas falaram, o Valdir, volante de muita qualidade. Inclusive, o Moacir, na última live que a gente fez, segunda-feira, Moacir falou, né, da sua capacidade em fazer gols de falta, né? Você treinava muita falta, ô Valdir? Eu treinava bastante. Eu praticamente aprendi com o Nelinho, que na época era o treinador. O Getúlio também estava no Atlético Mineiro. E quando a gente terminava os treinos, quando o Nelinho era treinador, então a gente ficava chutando bola nos goleiros. Eu, Nelinho, Getúlio, eles chutavam muito bem, né? Sem comentários sobre eles, sobre o chute deles, né? E o Nelinho via que eu chutava muito bem. Ele falou assim: ó, o dia que sair uma falta, eu vou deixar você bater. E foi, inclusive, contra o próprio Cruzeiro, teve a falta. Eu bati, fiz o gol no Paulo César. Aí dali pra frente, continuei batendo falta e comecei fazendo meus gols. Tá certo. Vou passar um pouquinho aqui da sua carreira aqui, ó. Você começou na Ferroviária de Araraquara. Ferroviária de Araraquara, exatamente. Quantos anos você tinha, ô Valdir, quando você iniciou na Ferroviária? Iniciei lá, comecei lá na base de lá. Mas você tinha quantos anos quando você começou? Eu tinha, na época, eu já tinha. Aquela época não tinha ainda aquelas categorias que tem hoje, né? Infantil, 12 anos ou 11 anos, você já começa hoje. Eu comecei, tinha mais ou menos uns 16 anos, fui fazer um teste na Ferroviária de Araraquara, com 16 anos, mais ou menos. Depois você passou pelo Platinense, é isso? Platinense, exatamente. De lá eu fui emprestado para Platinense, no interior do Paraná. Fiquei lá praticamente 2 anos e meio, 3 anos. Depois você foi para o Internacional de Porto Alegre. Exatamente. Fui emprestado para o Inter. Foi o ano que o Inter foi vice-campeão. O Bahia foi campeão na época. Tinha Bobô, 80 e- Chá. Oi? 1989. Foi 88 no Inter. 88. 88, isso. 89 88. foi o Vasco, foi campeão, isso mesmo. Exatamente. 1988. O time do Internacional era um timaço, né? Luiz Carlos Vinck. Era um ótimo Muito, time, né? não, muito bom. Olha, era Tafarel, Luiz Carlos Vinck, Aguirre Garay, tinha o Norberto, Luiz Carlos Martins, Luiz Fernando Flores, que inclusive aqui é de Minas, né? Era um timaço. Maurício, tinha Eider, era um time, o Nilson, que foi artilheiro lá na época, um time muito bom, muito bom. Depois você foi para o Atlético Paranaense, que é o clube que te projetou. É um clube que as pessoas falam bem até hoje da sua passagem pelo Atlético Paranaense. Foi lá no Atlético Paranaense que você deu um salto na sua carreira, né? Passou a ser um jogador de muita qualidade de construção de jogadas. Realmente, no Atlético Paranaense foi onde deu um salto muito grande. Eu acho que foi aí que eu talvez tenha jogado mais num time grande, um time grande que é o Atlético Paranaense, e fiz uma moral muito grande lá e tive uma convocação para a seleção brasileira lá, né? Foi em 91, eu estava disputando um campeonato muito bom. Eu acho que eu ganhei, inclusive, lá os melhores jogadores lá do Paraná. E eu fui convocado pelo Falcão, inclusive, que foi meu ídolo. Me inspirei no Falcão. Ele era o treinador na época. E teve um amistoso em Uberlândia, aqui em Minas Gerais, contra a Bulgária.
E logo depois de um mês, já ia ser convocação para a Copa América no Chile, né? E eu fui muito bem aqui em Minas e fui convocado para a Copa América, disputei uma Copa América no Chile, entendeu? Então, para mim, foi o trampolim para a minha carreira, com certeza. E nessa convocação aí que você disse que o Paulo Roberto Falcão fez, ele disse que queria um meio-campo de muita qualidade. Ele via você como um jogador ali que poderia muito bem jogar como um meia mais avançado, tamanha a sua capacidade de construção de jogadas. É um elogio muito, muito grande, partindo de um dos que foi um dos maiores volantes da história do futebol brasileiro, né? Ah, com certeza, aprendi muito com ele, inclusive dá muitas dicas para mim, sabe? Exatamente, eu joguei como segundo volante mesmo, né? E eu gostava de jogar um pouquinho mais como primeiro volante, que eu corria bastante, marcava. E tinha na época o Mauro Silva. O Mauro Silva também chegou a jogar, né, como primeiro volante. Às vezes jogava o Mazinho, o próprio Mazinho, lateral direito, com que jogou, ele também já jogado de volante. Então, com certeza, aprendi muito com ele. E eu tinha um pouquinho, não digo o futebol dele, mas eu tinha o estilo dele, que eu tinha a cabeça erguida, errava muito pouco passe, entendeu? Errava muito pouco passe e marcava bem também, tinha uma marcação muito forte. Inclusive no jogo contra a Colômbia, que a gente ganhou de 2-0 lá no Chile, eu fui o encarregado para marcar na época o Valderrama, né? O Falcão falou: onde ele for, você vai, não deixa ele andar. E fiz um papel assim muito bom naquele jogo lá e marquei, não deixei ele jogar. Tá certo, Valdir. Depois você teve uma ótima passagem também pelo Clube Atlético Mineiro, que talvez você seja referência aí como um dos melhores volantes aí, pela sua ótima passagem ao Atlético Mineiro e criou uma raiz muito forte com o clube aqui de Minas Gerais, né? Realmente, eu cheguei aqui em 92, eu vim emprestado, né? Eu vim emprestado no começo, quando eu cheguei, eu já tinha vindo da seleção, eu cheguei, eu não comecei a jogar, o treinador era o Jair Pereira, não tinha assim muita moral com ele. Aí, assim, a partir do momento que ele saiu, o Jair Pereira assumiu o Vantur Rodrigues assumiu. Aí eu comecei a desenvolver meu futebol, onde talvez assim foi um dos melhores clubes que eu joguei e onde que me identifiquei muito mais com o clube, que é um clube de garra, um clube de raça, e eu tinha muito isso, sabe? Então, assim, para mim foi o melhor time, a torcida assim fantástica, torcida maravilhosa, foi o melhor time que eu joguei. Tá aqui, ó, mandando aqui uma mensagem que é o Beto Ramos. O Beto Ramos é quem deu o passe para o gol do Dadá no Campeonato Brasileiro de 1971, né? E ele foi meu treinador. Nós chegamos na final em 99, grande treinador. Tive a oportunidade de trabalhar com ele em 99. Ele assumiu, naquela época era o Dario Pereira, ele assumiu. Nós chegamos na final, só não fomos campeões porque naquele jogo, os dois jogos finais, o Marcos não jogou. Se o Marcos tivesse jogado, eu acho que com certeza a gente teria sido campeão. Tá certo. Depois você passou pelo futebol japonês. Como é que foi para você jogar no Kashima Antlers do Japão? Foi o Caxias Reysol, né? Eu joguei na época do Ah, Caxias o Reysol. Kashima Reysol é o outro time, isso, perdão, perdão. Exatamente, é o posto mesmo. Foi assim para mim, um negócio diferente, né? Eu tive a oportunidade, na época tinha lá o Careca, tava lá, o Nelsinho, eles iam levar o Miller e queriam levar o Silas. O Silas estava na época no São Lourenço e o São Lourenço não pôde, ele não quis ir. Aí, na época, o João Leite, o próprio Procopio Cardoso, me indicou para o Zé Sérgio, que eles eram muito amigos, o Zé Sérgio era o treinador lá. Eu falei, ó, tem um menino aqui, o Valdir, tal, joga muito bem, é um grande jogador. E o Zé Sérgio, eu vou olhar ele jogar. E quando foi em 94 que a gente chegou da repescagem, a gente pegou o Corinthians em São Paulo, no Morumbi, que até foi um gol do Branco, se eu não me engano, de falta. Nós saímos fora, depois acho que o Corinthians enfrentou o Palmeiras. E ele gostou. E na época eu fui para lá. Para mim, sim, foi, em termos financeiro, na época era muito bom para mim, sabe? Eu até abri mão que eu tinha na época, você tinha a porcentagem de passe, eu abri mão de 50% do passe que eu tinha no Atlético Mineiro para mim para lá, porque eram para mim, assim, em termos financeiros, o jogador na época não ganhava muito aqui no Brasil. Para mim foi assim, foi muito bom, sabe?
Como é que era o Mauro Sérgio como treinador? Você falou também que jogou junto com o Careca. O Careca é aquele ex-Cruzeiro, né? Aquele meio-campista. Não, o Careca era o do Napoli, por isso que eu falo, que eles queriam levar Careca, Miller e o Silas para fazer aquele tripé de São Paulo que tinha na época, que eram os Ah, menudos, né? o O Careca, Careca o era Careca o Careca que você se refere é aquele que começou no Guarani de Campinas. exatamente ele. Jogou no Napoli com Maradona. Inclusive, ele é da Araraquara, né? Da minha cidade, conheço ele, né? Conhecia lá ele lá, entendeu? Então, era esse time. Era o Zé Sérgio, não era o Mário Sérgio, não, o treinador. O Zé Sérgio, um ponto esquerdo, jogou no São Paulo também, sabe? O Zé Sérgio era um ponta esquerda, um canhotinho muito habilidoso. E ele queria fazer esse tripé lá, que ele conhecia muito bem, né, do São Paulo, que era o Silas, o Miller e também o Exatamente. Careca. E aí levou você também. Aí acabou te levando lá para o futebol japonês, o Valdir, que é um volante de muita qualidade. Valdir, futebol japonês, quando você jogou lá, era muito diferente do futebol brasileiro? Futebol de mais velocidade ou futebol mais técnico? Eu não estou ouvindo. Futebol japonês, quando você atuou lá, era um futebol de mais velocidade do que no Brasil? Ou era um futebol mais cadenciado, como se joga aqui? Na sua época, quando você jogou no Kashima Reysol. Tá Ah, não. Um ouvindo? futebol muito mais corrido, muito mais, sabe, difícil. Tô ouvindo. Tá ouvindo aí? Tô ouvindo bem, pode Era um continuar. futebol muito mais. Tá bom. Era um futebol muito rápido, um futebol muito difícil de jogar, sabe? Principalmente para quem era volante, o meio, porque lá o que destacava mais eram zagueiros, né? E atacantes que faziam gol. E os zagueiros também, né? Se destacavam bem. Mas os volantes lá era muito difícil de jogar, sabe? O pessoal corria muito, sabe? Não passava muito bem a bola, mas corria demais, sabe? Então, era um futebol muito corrido. E na época também, como eu está falando assim, depois eu trabalhei também com o Edilson, trabalhei com o Antônio Carlos, o zagueiro, eles estiveram no meu time lá também, com o Jameli. Então, todos jogadores na época lá, bons, sabe? Jogadores que tiveram passagens por vários clubes brasileiros aí, de muita categoria. Tá certo. E com relação à cultura japonesa, o que te chamava atenção lá, né, na cultura, no dia a dia lá fora do futebol? O que você via lá que você, assim, gostava muito? Ah, lá é a educação, né? Eu acho que pessoal muito educado, pessoal, né? Você tá andando na rua, você atravessa uma faixa, o carro para. É, no campo, alambrado, não tinha alambrado, eles ficavam tudo sentadinho, certinho. Você ia dar um autógrafo lá, eles ficavam em fila, não tinha aquele tumulto todo. Então, para mim, eu aprendi demais com a educação de lá, sabe? Foi assim, para mim, muito brilhante, foi muito bom. Fiz muitos amigos lá, apesar de eu ter perdido poucos contatos lá, mas fiz muitos amigos lá. E a cultura de lá é muito boa. E já estava na época, quando eu estava chegando lá, já estava tendo uma melhora muito grande em termos de televisão, já estava tendo algumas TV brasileiras, a gente recebia fitas de novela, restaurantes. O próprio Careca abriu um restaurante brasileiro lá, tinha um feijão, tinha um arroz. Então foi assim, a conversa foi tranquilo. O problema lá, um pouquinho ruim, que era o terremoto. O terremoto era meio complicado, sabe? Era sempre de madrugada, complicava um pouco, você ficava meio apreensivo, sabe? Então, me complicava um pouco esse terremoto. Aí você teve uma passagem pelo Cruzeiro, né? Você que já tinha jogado pelo Atlético Mineiro, aí você veio jogar no Cruzeiro. Como é que é para um jogador que já vestiu a camisa de um rival, jogar no outro time? Apesar de que quando você chegou no Cruzeiro, todo mundo dizia que o Cruzeiro fez uma grande contratação porque se tratava de um volante de muita qualidade. Mas como é que a torcida encarou a sua passagem pelo Cruzeiro e como é que foi para você ter jogado nos dois grandes, né? Já que você jogou pelo Atlético, aí sim, a sua passagem por outro gigante aqui de Minas, que é o Cruzeiro.
realmente, o que pesou muito na época foi oferecido para o Atlético, né? E na época era o Leão. O Leão era o treinador, o Leão não estava querendo, sabe? O Leão não quis. E eu tive uma convivência muito boa com o Levir Coupe. Em 94, eu trabalhei com ele no Atlético Mineiro. Foi o que pesou bastante, sabe? Pesou muito na época de eu ter vindo pro Cruzeiro, porque o Levir me ligou muitas vezes lá. E o Leão não quis, praticamente o Leão não estava querendo, sabe? O Leão era um cara difícil, não tinha trabalhado, nunca tinha trabalhado com o Leão. Era um cara meio difícil, quando ele queria, quando não queria, entendeu? E foi por isso que eu voltei. Mas, assim, foi um negócio tranquilo, porque eu sempre respeitei o Atlético. E fiz também, assim, o Cruzeiro, na época, fez uma grande equipe. Você pegar jogadores, pelo amor de Deus, são grandes jogadores. Foi um timaço. Eu tive a infelicidade de, no meio do ano, eu ter uma contusão. Fiquei praticamente 70 dias parado, só voltei quase na final do Campeonato Brasileiro. Porque, na época, eu cheguei aqui dia 28 do Japão, dia 28 de dezembro, mais ou menos, e já comecei a treinar em janeiro, então não tive praticamente férias nenhuma, então por isso que eu tive talvez o problema da lesão, né? Mas assim, era um grande time. Se você pegar a escalação dele, Miller, Silas, Fábio Júnior, Marcelo Dian, Gilberto, Dida, Gustavo, Gotardo, Djair, Valdo, então não tem nem comentário, era uma equipe fantástica, Ricardinho, o próprio Marcos Paulo, entendeu? Então era uma equipe, o próprio Alex, o Alex que morreu, né? O Alex Alves, um grande jogador também. Então, assim, eu sempre respeitei o Atlético, então acho que foi tranquilo. É claro que em 99, quando eu voltei novamente para o Atlético, a torcida não era, talvez poderia ser a mesma, mas assim, depois foi ganhando novamente espaço e foi indo embora. Ô, Valdir, no Atlético Mineiro, a torcida gosta do jogador mais aguerrido, do jogador mais vibrante. O Cruzeiro parece que é um estilo um pouco diferente. O Cruzeiro é um time mais técnico, o torcedor gosta mais do futebol com a bola no pé. São duas culturas diferentes, dois clubes grandes. Como é que é para você, um volante, ter que se encaixar num time mais raçudo, que a torcida gosta daquele carrinho, que a torcida gosta daquela roubada de bola, e também ter que jogar no Cruzeiro, que é um time que exige muito, principalmente com relação à parte técnica do jogador? Realmente, talvez assim, se você comparar o Atlético, eu tive um destaque muito grande em 92, 93 e 94, porque o time do Atlético não estava numa fase muito ruim e eu era o jogador que corria, que se destacava e dava carrinho. Então eu talvez tenha sido assim um ídolo por causa disso, pela raça. É um cara que talvez não saia vaiado. O próprio Éder Aleixo também era outro cara que o pessoal aplaudia muito. Mas eu não tive muita dificuldade no Cruzeiro, porque o time do Cruzeiro, a maioria era técnico. Eu acho que, por exemplo, Valdo, pegava o Dejair, o próprio Ricardinho, era um cara que também corria bastante, era um cara que se movimentava bastante. Então eu não tive muita dificuldade, sabe? Porque ficou um time também de muito toque de bola, também de passe. E sempre tem que ter um jogador como para roubar a bola, né? Como o Cruzeiro fez em 2000 e 2003, ficando no Brasileiro, quem era o volante era esqueci o nome dele, com coisa lá, era um jogador, um brucutu, né? Um jogador Augusto? Augusto Reis, exatamente isso aí. Tinha que ter um jogador que marcava. Então eu era esse jogador, o próprio Ricardinho também era um outro jogador assim também. Então não tive muitos problemas enquanto a isso, não. Mas você, Valdir, com relação a esses jogadores aí, você era um primeiro volante que podia muito bem usar a camisa 10 de um time, tamanha elegância do seu futebol e tamanha capacidade que você tinha em estar municiando os atacantes. Porque, como você disse, você gostava de jogar um pouco atrás, porque isso é muito importante no nosso futebol. Um jogador como você, um jogador que tem uma saída de bola de muita qualidade, faz muita falta para o futebol. Em 1974, a Holanda, quando ela montou o carrossel holandês, ela não tinha nenhum brucutu no seu time, ela não tinha aquele jogador que dava pontapé, aquele jogador butineiro. Ela tinha 11 jogadores
que sabiam tocar a bola e muitos dos quais jogavam em mais de uma posição. É muito importante um jogador com a sua elegância ainda no futebol de hoje. Eu comparo mais ou menos o seu futebol, eu comparo um pouco assim com na época do São Paulo, na época do Sidney. Eu te comparo muito com o futebol um pouco quanto o Sidney, assim, um jogador é um camisa 5, mas poderia ser um 10 também. É, realmente, eu acho que assim, eu tenho uma capacidade, eu tinha uma capacidade muito grande de errar muito pouco passe, né? Eu tinha uma enfiada de bola também muito boa, eu tinha uma qualidade muito boa. Então, isso facilitava para mim, sabe? Você está falando porque eu era um jogador assim, tipo, polivalente. Eu já cheguei a jogar de lateral direito, fui campeão paranaense jogando de lateral direito, marcando na época, acho que era Pachequinho, tipo, Curitiba tinha um timão. O Levir, na época, no Cruzeiro, quando o Gustavo machucou, eu joguei de lateral direito. Já joguei no Atlético Mineiro também, de lateral direito. Então, eu era um jogador, sabe, polivalente. A única posição que eu não dei certo, que a única vez que eu fui vaiado na minha vida foi quando eu cheguei no Atlético 91, e Jair Pereira me colocou eu de ponta direita. Foi o jogo contra o É, Vasco, e essa aí foi uma das maiores vaias que eu tomei na minha vida. Mas, pô, eu falei pro Jair, você tá de sacanagem, né? Pô, um volante, vai botar de ponta direita. Entendeu? Então foi o único momento que eu não consegui jogar, que não tive como. ele fez essa experiência com você, ele pensou assim, de lateral direito ele vai bem, quem sabe ele é ponto. Mas uma coisa, Valdir, uma coisa que as pessoas, uma leitura errada que as pessoas fazem do futebol, o jogador de meio campo, ele tem o campo, por exemplo, quando você é volante, você tem todo o campo para você ver onde colocar a bola. Quando você joga no ataque, seja ele como centroavante, ou seja ele aberto para os lados, você precisa desse meio-campista de qualidade para virar a bola para você numa situação legal. É que o jogador, o atacante, fica muito exposto à marcação. E você não era um grande driblador, você era um grande articulador e uma pessoa que tinha uma assistência de bola de uma qualidade fantástica. Você, por exemplo, se eu for dizer, você tinha uma elegância do Petkovic para jogar. Não tô aqui fazendo nenhum tipo de média com o seu futebol. Mas você era um 10 estilo Petkovic, tamanha capacidade que você tinha de estar articulando meu campo. Realmente, o que você falou. Por exemplo, se eu pegasse um cara de mano a mano, eu não sabia driblar. Sinceramente, eu não sabia driblar, eu tinha que enfiar a bola. Exatamente, eu era um jogador mais de enfiar a bola, errava muito pouco passe, entendeu? Então, eu acho que você falou bem, eu acho que você tem razão. Tá certo. Pergunta para ele qual o treinador mais evoluiu. Qual foi o treinador que você mais gostou de trabalhar, o técnico que te criou essa mentalidade assim do articulador, meio campista articulador? Assim, para mim, o melhor treinador que eu trabalhei foi o Lever Coupe. O Lever Coupe, para mim, foi um treinador em termos de grupo, em termos de orientação. Para mim, foi o melhor treinador que eu peguei. E tinha outros treinadores mais duros que eu gosto também, que foi o próprio Procópio. O Procópio eu gostava muito do Procópio também, porque era um jogador mais de raça, como eu tinha muita raça, então o Procópio Cardoso também eu gostava bastante dele. Aqui está fazendo aqui o Beto Barros está perguntando aqui sobre os desarmes, dizendo que desarme matador. O Valdir, tem a hora certa do meio campista roubar a bola do adversário? Você esperava a hora certa? Tem hora certa, com certeza. Eu sempre fui um cara que tinha uma visão de jogo muito boa, sabe? Eu tinha uma antecipação muito boa, já tinha uma visão de jogo, né? Eu falo a visão periférica muito boa. A hora o cara já mais dependendo, já ia enfiar a bola, eu já tinha mais ou menos sabia onde que a bola ia chegar, eu tentava antecipar. Eu roubava muita bola, eu gostava desse estilo de jogo também, sabe? Tá certo, aqui está perguntando qual que é o seu time, qual o melhor time que você atuou. Eu não sei se a pergunta é qual time que você torce ou qual o melhor time que você atuou. É que eu te falei, assim, o Atlético, eu gosto mais hoje, eu me identifico muito com o Atlético Mineiro. Eu acho que foi assim, onde eu caí mais nas grades da torcida. Eu joguei 5 anos no Atlético, então hoje meu coração, assim, eu tenho uma. Eu gosto muito do Atlético Mineiro. Tá certo. Qual é o melhor amigo seu no futebol,
o Valdir, o jogador que você fez uma amizade muito grande e que você hoje em dia ainda traz ainda como o grande parceiro. É claro que você jogou com grandes jogadores e eu tenho certeza também que muita gente teve uma honra muito grande em jogar com você, porque eu não sou atleticano, eu sou São Paulino, mas eu admiro muito a qualidade do seu futebol e ainda hoje eu fico vendo os gols naquele time do Atlético Paranaense que você jogou, aquele time fantástico do Atlético Paranaense. Você era um volante naquela época já. Os comentaristas, os narradores diziam que você já era um jogador diferente dos demais, tamanha sua capacidade. Mas qual é o seu grande amigo no futebol? Hoje eu tenho assim, uma confiança muito grande, por incrível que pareça, o Marcelo Jean, que é do Cruzeiro, né? Jogou no Cruzeiro, zagueiro. Tenho assim, amizade muito boa com ele, vou na casa dele, vem na minha casa, a minha esposa com a esposa dele, tenho amizade muito grande. Eu tenho o Marques também, que a gente tem sempre contato, o Marques. E o Alexandre Galo também. O Alexandre Galo tem uma amizade muito boa com ele. Eu trabalhei com ele, ainda talvez eu possa ter oportunidade de novamente trabalhar com ele. O Alexandre Galo também é muito meu amigo, sabe? Tá certo. Valdir, como é que você avalia hoje, por exemplo, essa sua posição? Vamos lá para os meio-campistas da seleção. Como é que você avalia o Fernandinho, que hoje joga no Manchester City? Porque muita gente diz, Valdir, o Fernandinho é um jogador de muita qualidade técnica, mas é diferente o Fernandinho do Manchester City para o Fernandinho da seleção brasileira. Mas o que as pessoas têm que entender é que é diferente jogar no Manchester City, que tem um conjunto, e jogar na seleção brasileira, que eles se encontram muito com um espaço muito longo. É muito difícil você fazer ali um conjunto, sendo que a pessoa não tem contato ali direto, né? É muito mais fácil ele ser mais útil no seu time do que na seleção, né? Ah, com certeza. Tem muitos jogadores que é muito mais útil, exatamente. Já está acostumado a jogar dentro do time dele, já está acostumado já com os companheiros. E eu gosto dele. Eu acho que ele é um bom jogador. Eu acho que tem assim um potencial, tem condições de jogar na seleção. Eu acho que apesar do futebol ter mudado muito hoje, né? Hoje estamos num futebol que o Brasil principalmente mudou demais, que já esqueceram aquele lado de deixar os jogadores jogarem. Hoje é mais joga em função do treinador, aqueles esquemas que eles fazem, aqueles treinamentos. Mas eu gosto muito dele. Eu acho que tem condição de jogar na seleção. E é o que você disse. Jogar num clube é diferente do que você jogar na seleção brasileira. Concordo. É muito diferente. Eu acho que a cobrança é exagerada para cima de alguns jogadores da seleção. Valdir, como é que você vê o trabalho do Tite? O que você espera do Tite na próxima Copa do Mundo, se ele chegar até lá? Ué, eu, assim, se ele chegar até lá, né? Se ele Eu, chegar, assim, o Tito, eu não vejo hoje acho que outro treinador no Brasil, assim, talvez para substituir o Tite, sabe? Eu nunca trabalhei com o Tite, então eu não posso falar o que é ou não, como que é o trabalho dele, como que não é o trabalho dele, sabe? Mas no momento tá demonstrando que assim o time não tá legal, né? Teve vários jogos com eles aí que a equipe perdeu. Eu não acredito que a seleção vai ganhar mais uma Copa do Mundo se não tiver algumas mudanças. Eu acho que se não tiver mudanças, eu acho que talvez não vai ganhar a Copa do Mundo porque o pessoal lá na Europa tá muito à frente, sabe? Então, eu não vejo a seleção brasileira ganhando talvez nesses próximos anos mais títulos, não. tá muito complicada a situação da seleção brasileira, Valdir, até mesmo porque nós perdemos o que nós tínhamos de diferente, que eram aqueles grandes jogadores, né? Você jogou aí no Atlético Mineiro, você sabe, você acompanhou de perto aí, tudo que o Ronaldinho Gaúcho fez. Para mim, o Ronaldinho Gaúcho é o maior jogador da história do futebol mundial que eu vi. Para mim, o Ronaldinho Gaúcho está na frente do Messi pela capacidade. O Ronaldinho Gaúcho é um gênio do futebol, cara. Eu acho que jamais a gente vai ver um jogador do tamanho dele. Nós não temos mais Rivaldo, nós não temos mais Ronaldo,
Porque nós temos o Neymar, que tem uma grande capacidade de jogar, mas eu não sei também se o Neymar está afim de entrar para a história do futebol ou se ele só veio para o futebol para ganhar dinheiro. O que me parece é que o Neymar está preocupado em fazer o seu lado financeiro e está se esquecendo de deixar a sua história no futebol. É um jogador de um talento absurdo, mas que o tempo está passando e cada vez mais ele está ficando no esquecimento, principalmente com relação à seleção brasileira. Eu concordo. O Neymar, se quiser, é o melhor do mundo. Eu gosto muito do futebol do Neymar. Eu acho, como você disse, se quiser jogar, se não ficar nessa de gandaia, de briga, de querer trocar de time, na minha opinião, é um jogador diferenciado, um jogador, na minha opinião, é o melhor jogador hoje. Se quiser, vai ser o melhor do mundo. E eu concordo com as palavras suas. Eu acho que você tem razão. O que acontece é o seguinte, o Valdir, o que acontece é o seguinte, é que o Neymar, quando ele trocou o Barcelona pelo Paris Saint-Germain, ficou claro para todo mundo que ele está pensando no lado financeiro. Porque se fosse do lado futebolístico, se ele estivesse pensando na carreira, ele tinha continuado no Barcelona. Não é que o PSG é menor, é porque o Barcelona é um clube de ponta no futebol mundial. E o PSG é um clube de ponta na França. Não dá para brigar contra os grandes europeus, ainda não dá. Valdir, algumas observações aqui. Você já jogou contra o Ronaldinho Gaúcho na sua carreira? Eu não me lembro, mas eu devo ter jogado. Só pegar o ano que ele começou, eu devo ter jogado. Acho que ele estava no Grêmio na época, eu devo ter enfrentado ele algumas vezes, sim, viu? Mas ainda era, eu acho que ele era novinho, né? Mas aí você fala assim para o outro jogador, você marca ele porque é muito ruim, né, Valdir? Marcar o melhor. Você disse aí que você marcou o Valderrama. colombiano. Hã? Valderrama. Valderrama, pois é. Não é legal marcar o melhor do time. E principalmente porque corre risco de tomar ali um drible ali, como o Amaral tomou do Romário naquele Pacaembu, aquele elástico fantástico. Não é que o Amaral seja mau jogador, é que você vai marcar um fora de série, você corre risco de tomar um drible desconcertante, né? Não, é a pior coisa que tem. Hoje não existe mais. Hoje você marcar um individual. Hoje acabou isso. Eu acho que o futebol hoje não tem mais isso. Antigamente tinha. Nossa, eu era o principal em todos os clubes que eu passei a marcar, por exemplo, o Neto, o cara que era o próprio Ricardinho do Corinthians. Então você tinha aquela coisa, ó, onde ele vai, você tem que ir. É a pior coisa que tem, porque uma escapada que ele dá e faz um gol, a culpa vai sempre em mim, né? Porque vai sempre o cara que tá marcando ele. Você é o responsável por estar marcando ele. Onde é que você estava? A torcida fica sempre perguntando onde é que você estava. Exatamente. Hoje acabou isso. Então, hoje não tem mais a marcação individual. Hoje tem a marcação mais por zona. Então, é difícil demais você marcar o individual. Não tem como. Se o cara for espécie, pelo amor de Deus, pegar o Ronaldinho, como que você marcar um Neymar? Fala mim, no mano a mano. Não tem como. Não dá, é difícil demais. Hoje é difícil demais. Entendeu? Ó, briga boa, Valdir marcando Ronaldinho, um excelente marcador, um excelente driblador. Olha, Valdir, você deu sorte, meu querido. Porque eu me lembro muito bem da Libertadores que o Atlético venceu e o Ronaldinho Gaúcho, ele fazia parte de uma engrenagem, mas o Ronaldinho Gaúcho, ele para mim ele é um mito de qualidade técnica. Tem um vídeo em que o Ronaldinho Gaúcho está batendo bola com o travessão do Camp Nou. Você já viu esse vídeo? Eu já vi, já vi. Ele está batendo bola com o travessão. Então, se fosse um jogador marcador e viesse lá o outro time lá, você vai ter que marcar o Ronaldinho. Eu já, no comecinho do jogo, eu já dava um migué para sair fora, porque não é fácil. Não. Você se deu bem na sua posição, rapaz. Você foi muito bem. Você é um 5 que poderia jogar com a 10.
Nossa senhora, marcar o Ronaldinho era difícil demais, gente. Olha, tinha muito jogador bom. O próprio Ricardinho, o que jogou no Corinthians, nossa, era difícil demais também, sabe? O próprio Neto, nossa, são Marcelinho jogadores. Carioca, Marcelinho Não, eu Carioca. marquei Marcelinho também, Marcelinho Carioca, era briga atrás de briga. Outro cara difícil de marcar que jogou no Cruzeiro era o Boiadeiro. Eu marquei muito o Boiadeiro no mano a mano. Fui expulso umas 2 vezes, eu e ele, sabe? Era difícil demais. A marcação individual era muito difícil, sabe? Você não podia dar espaço, tem que ter um preparo muito bom. E qualquer escapadinha já era, entendeu? Era difícil demais marcar mano a mano. Qual é o gol mais bonito que você fez na sua carreira, Valdir? O gol mais bonito. O gol mais bom. Eu fiz muito gol de falta, né? Eu acho que talvez tenha sido um gol contra o Guarani de Campinas. Aqui nós tínhamos não ganhamos de ninguém, acho que não ganhamos de 1-0. Foi a única vitória que nós tivemos aqui. Não me engano, foi em 2003, um gol de falta em cima da área, a bola foi lá na gaveta, sabe? Fiz um gol contra o Santos também, muito bonito. Foi inclusive era o Veloso, o goleiro, que jogou comigo aqui no Atlético. Então eu fiz muito gol de falta e de pênalti, sabe? Tá certo, Valdir. Queria deixar aqui o meu abraço para você, dizer que é um prazer muito grande. Eu tive aqui com você quando você esteve em Dores de Campos com o Marques. É, Parabéns para a sua pessoa, Valdir. Você é uma pessoa fantástica. Eu sou fã do seu futebol. Eu acho que você agregou muito ao futebol com a sua capacidade de criação de jogadas, como batedor de faltas. Tenho certeza que você fez muito bem o futebol e ainda faz falta ver um camisa 5 com a sua qualidade. Hoje, por exemplo, eu sou São Paulino, eu fico muito triste quando eu vejo alguns jogadores com a camisa 5 do clube, como o próprio Hudson, que teve uma passagem pelo Cruzeiro, não tem poder de criação, é só um passador de bola. Eu acho que nós temos que mudar a nossa filosofia. O futebol brasileiro tem que esquecer esses jogadores brucutu e mostrar qualidade em campo. Parabéns para você. E gostaria que você falasse um pouquinho aí. Quem batia melhor falta, o Rogério Ceni ou o Valdir? Não, Rogério. Rogério batia muito melhor que eu. Fez quantos gols? O Rogério deve ter feito vários gols de falta aí, né? Então, eu acho que o Rogério. É porque ele tinha capacidade de sair a falta, ele batia. Eu tive uma época que, por exemplo, eu batia a falta, mas chegou em 99, quando eu voltei para o Atlético, aí tinha Guilherme, não deixava eu bater falta. Outro não deixava eu bater falta. Então, eu só bati falta quando o Nelinho, na época, era o treinador, falou: não, quero bater falta, o Valdir. Então, aí depois eu dei uma parada, o pessoal não deixava eu bater, sabe? E eu era um cara muito quietinho, tranquilo, falava: não, pode bater e tal. Você era gente boa, né? E É, deixava o cara exatamente. chateado, mas deixava ele bater, né? Exatamente. Naquela Selegado de 94, aí chegou o Neto aqui na época, tinha o Éder Aleixo. Então, como é que eu ia pegar a bola e bater? Então, por isso que eles não deixavam bater, eles vinham e batiam, né? Mas também ele só era muito melhor que eu, tinha que bater mesmo, porque era grandes cobradores. Tá certo. Muito obrigado, Valdir. Eu vou pedir para você passar, você disse que é muito amigo dele, vou pedir para você passar o contato aí do Marcelo de Gian. Se ele quiser participar de uma live com a gente, vai ser um prazer muito grande. Marcelo de Eu vou, Gian, que jogou também no Corinthians, no Cruzeiro, tem história no futebol, hein? é uma pessoa fantástica, um caráter muito bom. Eu vou te passar depois pelo WhatsApp, tá bom? Tá ok, então, Valdir, muito obrigado. Uma ótima noite para você, que Deus abençoe a você, a toda a sua família, meu querido. E o dia que vier a Dores de Campos, você já conhece, já sabe o caminho. O dia que vier a Dores de Campos, vai ser um prazer a gente conversar com você mais sobre futebol, tá ok, meu querido? Eu que te agradeço, obrigado pelas palavras aí do meu futebol e muito obrigado a você. Quando precisar, estaremos sempre à disposição. Um abraço, pessoal do Dores de Campos aí. Tá certo, Valdir, um abração, uma ótima noite para você. TV daqui, live no Instagram, no Facebook e no YouTube, com o Valdir, ex-Atlético Mineiro, volante diferente do que a gente vê aí. Era um 5 que poderia muito bem jogar com a 10. Também para falar também que ele era fera para bater uma falta, né? Faz falta. Hoje nem temos mais bons batedores de falta, infelizmente. O nosso futebol está retroagindo, hein? Um abração, Valdir. Abraço, com Deus aí. Um abraço pro Beto Barros, já tá mandando abraço para mim aí. Ó.
Ah, o Beto Barros está aqui, participou da live aqui, mandando abraço. Um abração, Beto Barros. Tchau, gente. Até amanhã. Abraço. Tchau, tchau.